Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos para mais um momento Palavra de Luz. E hoje, nosso estudo panorâmico, segundo escreveu João, Evangelho, nós vamos estar lendo João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que nós vemos nessa palavra é que Jesus ele dá um exemplo para nós, um exemplo de humildade. Naquela época, segundo ali a cultura, havia-se o costume de que quando alguém viesse fazer uma visita na sua casa, depois de uma longa jornada, caminhada, ficava então com os pés empoeirados, tinha-se o costume de, quando chegava-se na casa de alguém, esse alguém que estava recebendo, esse anfitrião, ele recebia essa pessoa com uma bacia, com água, toalha, lavava-se os pés. O servo daquela casa lavava os pés, e nós vemos que Jesus ele dá o exemplo. Jesus ele veio para servir. Jesus ele, como servo, ele dá o exemplo aos seus discípulos lavando os pés deles. Mas nós vemos aqui que os discípulos ficaram admirados com aquilo, porque afinal de contas Jesus é o mestre. Como ele sendo mestre, como ele sendo o salvador do mundo, pode então lavar os pés, ou seja, assumir uma função que era do servo. A questão é que Jesus ele mostra para aqueles discípulos a necessidade de nós nos colocarmos como servos, de nós servirmos uns aos outros. E é isso que Jesus ele mostra aqui nessa passagem. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Vemos aqui até mesmo que Pedro disse: Não, os meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus disse: Se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo.
Aí Pedro muda de ideia, não lava só os pés não, lava as mãos, a cabeça, lava o corpo inteiro, Senhor. Então Jesus, ele disse, aquele que está lavado não necessita lavar-se, senão os pés, pois o mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ah, não todos estavam limpos, né? Porque havia ali no meio deles Judas, que nós sabemos que desde o início, embora ele andava com Jesus, mas o coração dele não estava voltado para aprender com Jesus. E existem muitas pessoas assim, que estão no meio, mas não estão dispostos, de fato, a aprender com Jesus. Nem todos estavam limpos, porque havia alguém que, no caso, era Judas, precisava ser lavado. E quando Jesus fala lavado ali, não no sentido da água em si, mas lavado pela palavra, lavado pelo Espírito, porque a água simboliza para nós limpeza, a água simboliza para nós o Espírito Santo, que age na vida das pessoas. Possamos meditar nessa palavra. Que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus, que nós possamos aprender com Jesus, sermos servos, humildes, no mundo onde um quer ser melhor do que o outro, no mundo onde as pessoas, se puderem, elas atropelam umas às outras para querer ser alguma coisa de destaque. Jesus, ele faz totalmente diferente. Ele, mesmo sendo Deus, Senhor, ele se coloca como servo. Deus te abençoe, tenha paz. E isso foi mais um momento Palavra de Deus. Até o nosso próximo estudo.